Fala pessoal, e aí como é que estamos? Aqui é o professor Júlio Rodrigues, trazendo para vocês mais uma reflexão no campo da sociologia. Uma aula fundamental tanto para a questão do ensino médio, quanto para a questão do preparatório para vestibulares, quanto para a questão do próprio Enem. Vamos falar hoje da sociologia da cultura. Por que ela passa a ser tão importante, tão fundamental aqui? Já falamos antes um pouquinho do problema do absolutismo, sociológico, a questão do relativismo antropológico. Por que isso é tão importante? Porque houve um tempo em que se pensava que apenas um modelo de cultura era fundamental, era mais importante e era essencial para a construção do pensamento humano. Não é. Por que não é? Porque justamente ele transcende, ele traz outra modalidade, outra construção. E todo esse fundamento se dá por essa relação que a cultura nos traz. Por isso a ideia de trabalhar a relação de normas e valores como sendo essa ideia. Mas não podemos fugir do conceito, que vem a ser cultura. Segundo Eduardo Taylor, a cultura ela é necessariamente um grande complexo simbólico. Por que um complexo simbólico? Porque justamente ele trabalha com esta possibilidade na qual cada ser humano vai desenvolver a sua relação e a sua leitura de mundo. Quando eu falo de ser humano, eu estou falando de hábito. O hábito é um fundamento de cunho individual, mas eu ao mesmo tempo falo da sociedade. O costume é necessariamente uma construção social. Então entendam, não existirá cultura se essa cultura não nascer de um povo, de uma perspectiva, de uma leitura de grupo. Por isso, necessariamente, o agrupamento humano é a condição sine qua non para que essa cultura possa se estabelecer. Júlio, mas por que você destaca o humano? Nós temos outros agrupamentos não humanos. Quando você pensa, por exemplo, na questão das abelhas, das formigas, são leituras muito interessantes, mas a partir de constituições culturais ou constituições de cultura baseadas no instinto. O ser humano não faz baseado no instinto, o ser humano faz baseado na perspectiva de leitura. Qual leitura? Primeiro, a leitura do tempo. Em que tempo se está? Segunda, a leitura do social. Qual os fundamentos que a sociedade impetra? E terceira, a condição de lugar. Portanto, quando você muda de lugar, de sociedade e de tempo, você muda todo o conjunto cultural que subjaz a essa própria relação e essa própria compreensão. Justamente por isso, a cultura também acaba sendo o quê? Uma maneira de se manifestar. Como assim se manifestar? Ela vai criar modalidades nas quais você reconhece aquela relação cultural. Por isso ela tem fundamentos materiais e imateriais. Como assim, Júlio? Fundamentos materiais. Quando você tem um pão de queijo, quando você tem uma carranca do Rio São Francisco, quando você tem algum objeto de uma cultura qualquer, ele é uma manifestação material, mas é também uma manifestação de cunho imaterial, porque a imaterialidade nasceu da ideia de se constituí-lo. A imaterialidade nasceu da capacidade que o ser humano tem de dizer como esse objeto se dá no cotidiano. Por isso a ideia de normas e valores. As normas têm um cunho necessariamente social. Por que social? Porque elas nascem da perspectiva da própria regra moral. A leitura individual vem da concepção de valores, tá? Por que da concepção de valores, Júlio? Porque aqui eu passo a ter uma leitura ética. Percebam que isso vai mudar, por exemplo, principalmente no direito. O direito considera de uma maneira muito específica a relação de ética e moral. Mas para a ciência, de uma maneira geral, a ética é esta construção dos valores que dizem respeito às escolhas individuais que cada um de nós faz na sociedade. Por outro lado, a moral é a perspectiva da leitura das regras e das normas que uma sociedade diz que para ela são necessariamente efetivas, ok? Portanto, o que nós temos? A nossa herança cultural se dá nessa capacidade de nos identificarmos dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, a fim de determinar uma parcela desta personalidade que é o indivíduo. É a construção do sentido social que esse indivíduo tem. E como é que isso vai se dar? Na sociedade atual, com duas palavras fundamentais. Diversidade em termos culturais, mas também a multiplicidade. Por que multiplicidade? Porque vivemos uma sociedade global. Compreendam, é claro, que essa globalização tinha nos anos 70 uma concepção negativa. Qual concepção? De constituir-se como um rolo compressor de todas as culturas, porque se pensava a questão da homogeneidade. Hoje não. Hoje nós pensamos o quê? A heterogeneidade, onde diversas culturas podem conviver num ambiente, numa compreensão múltipla. Para finalizar a nossa ideia, hoje trabalhamos então com a multiculturalidade dentro de uma concepção onde o etnocentrismo vai ser combatido como uma forma de absolutismo
também gerando um relativismo cultural, que é a tentativa de se entender todas as culturas. A apropriação é quando você toma uma modalidade cultural e traz para si, retirando-a do contexto. E a assimilação é quando você aprende essa modalidade e passa a aplicá-la, ok? Então compreenda, eu posso conviver com a apropriação quando eu tomo a cultura e a retiro do contexto, mas também posso compreender a questão da assimilação quando eu passo a assimilar certos hábitos, certos costumes que uma cultura acabou me ensinando. Beleza, galera? Espero que tenha entendido, todo mundo de boa. Na próxima a gente se encontra para aprofundar melhor esses temas sociológicos. Valeu, até mais.